Olá, meu nome é Arthur, sou pastor da Congregação Batista em Tabuleiro e nós estamos aqui nesse vídeo devocional, nessa série de vídeos, no tema Oração em Tempos de Crise. Nós estamos refletindo sobre trechos da Bíblia, onde nós temos o registro de uma oração que foi feita em um momento de dificuldade, um momento de crise. Hoje nós vamos falar do pedaço da Palavra de Deus, do texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Nesse texto, diz assim: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Nesse texto, ele está falando aqui que Pedro estava preso, e o apóstolo Pedro, que era o pastor da igreja ali de Jerusalém, e ele estava preso e a igreja estava em oração constante pela vida dele. A situação aqui basicamente é que Herodes ele estava com problemas de popularidade política. Herodes era o governador da Judéia no período dos apóstolos, também no período de Jesus, mas Herodes ele estava passando por uns momentos muito complicados ali de governo, e principalmente por uma indisposição dos judeus, que era a grande maioria ali dos líderes políticos, da liderança local da Judéia. Então, para cair no gosto, para ganhar popularidade entre os judeus, Herodes ele se aproveita da crescente da igreja. A igreja estava crescendo muito, estava tendo muitos novos convertidos, e com isso os judeus obviamente estavam tomados de inveja da igreja estar crescendo tanto, e é claro, a igreja crescia muito por causa da conversão de judeus a religião dos apóstolos, a religião cristã, que naquele momento ainda não era chamada de cristianismo, mas por conta dessa conversão em massa de judeus a seguirem a Jesus, os judeus foram tomados de inveja por conta disso. Os líderes judeus não gostaram nada disso. E aí Herodes, vendo isso, se aproveitou disso para poder ganhar popularidade política com os judeus, que eram as pessoas mais importantes. A gente precisa lembrar que a igreja era formada, primeiro, os líderes da igreja eram pescadores, pessoas simples, tinham pessoas de todo tipo, mas eram pessoas simples, pessoas pobres, sem muita expressão. Jesus também não foi ninguém com uma expressão política poderosa muito grande. Ele não tinha exército, não tinha dinheiro. Então, a igreja era uma instituição muito frágil diante do poder de Herodes, diante do poder dos partidos judaicos. Então, diante disso, Herodes, ele é óbvio que ele vai querer agradar os judeus, que podem influenciar muito mais no futuro político dele, e com isso ele mata Tiago, que é um dos apóstolos, um dos dirigentes da igreja. Ele mata Tiago, ele é decapitado, ele prende, depois mata, e aí com isso ele vê que isso aumenta a popularidade dele, que isso dá um retorno político bom. Então ele também prende o apóstolo Pedro, com a esperança de matá-lo também, fazer todo esse show para poder ganhar mais popularidade ainda entre os judeus e se fixar como governante ali da Judéia. E aí com isso a igreja, ciente disso, que Pedro está a um passo da morte, a igreja ela começa a orar. E é interessante porque o texto diz que Pedro está guardado na prisão, ou seja, ele foi colocado lá por forças muito mais poderosas que a igreja. Ou seja, a igreja não tinha capacidade de tirar Pedro da prisão. A igreja não tinha um exército, a igreja não tinha expressão política, a igreja não tinha dinheiro, a igreja não tinha nada, humanamente falando, que fosse suficiente para tirar Pedro da prisão. Então a igreja ora. Só que a igreja não apenas ora, A gente às vezes tem uma visão um pouco pequena, pouco valiosa da oração. A palavra de Deus diz que Pedro estava na prisão, mas a igreja orava constantemente, incessantemente por Pedro. A Bíblia, a palavra de Deus aqui, Lucas, ele equipara, o autor é Lucas, então ele equipara, o poder que colocou Pedro na prisão com o poder da oração. Isso é um grande ensino. Por quê? Porque existem momentos em que a gente não é capaz de fazer muita coisa por aquilo que está acontecendo.
E muitas pessoas acham que a oração é uma coisa pouca, né? É uma pouca expressão. Tem que ter oração, mas tem que ter ação, né? As pessoas geralmente falam isso e em determinados momentos sim, é preciso agir, né? Não adianta você pedir a Deus que te abençoe numa prova se você não estudar. Não adianta, né, você pedir a Deus o sustento diário se você não trabalha, né? Se você é preguiçoso. É óbvio que em determinados momentos é importante orar, mas também é importante agir. Mas isso não pode, né? E às vezes isso acontece, isso às vezes esconde, na verdade, a nossa falta de fé. Porque muitas vezes nós oramos, mas oramos assim, não acreditando muito no que Deus pode fazer. E aí a gente já arregaça as mangas e pega para fazer, a gente meio que quer dar uma ajudinha para Deus. A gente não age porque crê que Deus está agindo, a gente age porque não acredita tanto que Deus vai agir, não acredita tanto que as nossas orações são poderosas, né, para fazer alguma coisa, para realmente mudar a nossa realidade. Só que existem alguns momentos em que, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir fazer nada. A nossa capacidade de ação é nula praticamente, né? Nesses momentos, algumas pessoas ainda são muito rebeldes, né? Ainda são muito insistentes e tentam fazer alguma coisa. E geralmente fazem burradas, né? Elas fazem coisas sem sentido. Então você vê, por exemplo, pessoas em esses momentos fazerem coisas muito infantis, né? Coisas que não tem muita o que ser feito, né? Então, às vezes uma pessoa, né? As pessoas estão revoltadas talvez com o isolamento social, elas saem na rua, né? Como se isso realmente fosse fazer voltar a como nós estávamos vivendo antes da quarentena. Entende que não vai fazer diferença nenhuma as ações das pessoas em determinadas horas, porque a capacidade delas de mudar a realidade é nula. A mesma coisa era a igreja. Por mais que a igreja, né, fizesse qualquer coisa, ela não tinha capacidade humana de transformar a situação. E a gente acaba nessa situação atualmente, né? Por mais que a gente queira e seja incômodo, seja algo problemático, porque muitas pessoas estão passando muita dificuldade financeira, passando fome, tendo, né, muita dificuldade, estão perdendo empregos, a saúde mental, né, às vezes das pessoas estão muito combalida, muito mal, né? As pessoas estão ficando, né, às vezes chateadas, tensões dentro da família, preocupações com o futuro, né? Então, assim, uma série de coisas que podem acontecer fazem com que a gente fique angustiado de fazer alguma coisa. Isso é normal, tá? Isso está acontecendo com praticamente todo mundo. Alguém que esteja normal nesse momento está realmente preocupado com tudo que está acontecendo. Mas por mais preocupado que nós estejamos, a gente tem muito pouca capacidade de ação fora do que aquilo que já foi orientado, né? De permanecer respeitando as orientações médicas, de fazer o isolamento, de lavar as mãos, de passar álcool em gel, de não evitar o fluxo, né? Usar a máscara, respeitar essas medidas é o máximo que nós podemos fazer. Não há nada muito mais do que fazer e é o que acontecia com a igreja. A igreja não tinha recursos ali para agir naquele momento. E aí, nesses momentos, nos resta, né? Isso não é certo, porque na verdade não nos resta a oração. Na verdade, a oração deve ser sempre o mais importante, né? Mesmo nos momentos em que a gente pode fazer alguma coisa, a oração ela deve vir em primeiro lugar. E existem momentos que a única coisa que nós podemos fazer é orar. E isso não é pouca coisa. A Bíblia diz que Pedro estava na cadeia, eles não tinham recursos, mas eles estavam em oração constante. Porque a oração era realmente aquilo que importava, aquilo que era capaz de mudar a realidade, porque a oração é falar com Deus, a oração é pedir a Deus. E basicamente nós cremos que Deus é o que pode realmente fazer alguma coisa. Mesmo quando nós podemos fazer algo, Deus ainda é aquele que pode permitir que nós façamos algo. Então a oração, ela precisa ser essencial. Ela não pode ser um acessório, ela não pode ser um recurso, né, que a gente utiliza só quando a gente não pode fazer. Nossa, minha saúde chegou num ponto que eu não posso fazer mais nada, então só vou orar. Não, a oração ela deve vir antes de tudo, porque ela é a fé, né, a confiança de que Deus pode fazer algo na situação atual. Então nós precisamos orar e olhar para a oração não como um resto, não como algo que a gente só posso orar. Não, eu vou orar, porque a oração
é o que vem primeiro, a oração é o mais importante. Quanto mais agora, em momentos que a gente não tem muitos recursos, a gente não pode fazer muita coisa às vezes, a gente tem uma capacidade de ação muito limitada, né? Então acaba que a gente precisa orar. Orar por aqueles que podem fazer alguma coisa, orar por nós que não podemos fazer alguma coisa, orar para que Deus realmente faça alguma coisa, porque é Ele quem pode fazer algo nesse momento. Então, assim como a igreja, diante da situação de Pedro, né, da iminência da sua morte, orou incessantemente, nós também nesse momento, apesar das limitações que nós temos humanas, de não podermos fazer muita coisa, continuemos orando, continuemos incessantemente em oração. E é claro, o resultado da história aqui da Bíblia, Pedro foi solto, milagrosamente. Um anjo foi lá na cadeia, tirou ele, liberou ele, ele pôde ir para casa. E eu creio, né, que se nós orarmos incessantemente, Deus ele vai nos responder. Talvez não da forma como nós queiramos, mas Ele vai fazer alguma coisa e eu acredito que na verdade Ele já está fazendo. Ele já está fazendo muitas coisas na vida das pessoas e a gente vai ter que mudar muita coisa e muita coisa que nós vamos mudar é fruto da ação de Deus nesse momento. Então pense nisso. Ore, continue em oração e não ache que a oração é pouca coisa. A oração é o principal, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.